Olá, chamo-me Denise Paruki. Olá, Alcídio Lino. Formamos a Sou- equipe de 470. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, vou falar do respeito. Por ser uma equipe mista, mulher e homem, então, eu tenho um colega que me respeita muito a nossa amizade e, acima de tudo, por ser um 420, nós temos que, 470, perdão, nós temos que não ser duas pessoas, mas nos unirmos para nos tornarmos só uma pessoa. Então, isso foi fundamental. Comunicação é importante. Comunicação. Yeah. Vamos! Já tivemos vários momentos de desavenças, mas eu acho que, acima de tudo, é não deixar aquele momento tomar conta de toda a regata, né? Erramos ali, aconteceu um problema, ok, passou. E dia seguinte, vamos tentar superar e fazer melhor, né? O mais importante é, naquele momento de caos, procurar manter a calma e continuar. Não deixar aquele momento bloquear a cabeça e aí tudo fica estragado depois. Yeah. Eu acredito que é fácil por ter alguém ali, vou falar do Alcídio em particular, por ter um colega como o Alcídio que ele está sempre a puxar, né? Está sempre a puxar. Quando as coisas acontecem de forma errada, ele também está ali a puxar. Então, nos apoiamos, né? Então, eu acho que acaba sendo fácil quando tu tens alguém ali que te ajuda, que te apoia. Yeah. Eu vou falar num contexto geral. Para nós dois é um pouco fácil, porque nós dois conseguimos nos entender bem. Mas num contexto geral, é preciso que a dupla esteja com o mesmo foco. Yeah. Se os dois não estão direcionados para o mesmo objetivo, vai ser muito complicado, porque um vai te querer, talvez não possa treinar um dia, porque tem que ir para outro sítio, outro quer treinar, mas não. Então há de haver muito conflito. Então, para responder à pergunta, o mais fácil é quando é solo. Tu sabes qual é o teu foco, qual é o teu objetivo, e tudo depende de ti. Mas no contexto geral, eu acho que o solo é mais simples. Um exemplo claro que veio à mente por exemplo, de madrugada, quando queres ir buscar um snack na cozinha, tens que ir assim, para ninguém ouvir. É a mesma coisa. Tens que mover devagar, movimentos Leves, leves, suaves. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a participar em campeonatos e comecei a ter bons resultados e bom posicionamento no ranking, na qualificação, né? Então, pude perceber que eu posso, né? Assim como os outros, eu também posso, tenho capacidade de estar lá. E foi isso. Quanto a mim, ainda é um sonho para mim, porque ainda não cheguei lá, mas tendo a Denise que já esteve nos Jogos Olímpicos, é algo que eu vejo como alcançável. Então é um sonho que eu vejo que está aqui, só falta agarrar. Eu diria hard work. For me, it's hard work. Não importa o quão talentoso tu sejas, mas se tu não trabalhas para alcançar o sucesso, aquela pessoa que está a trabalhar duro dia e noite vai conseguir te ultrapassar. Então, um exemplo muito claro que as pessoas usam é entre o Messi e o Ronaldo. E o Messi dizem que é talentoso, o Ronaldo é o hard work, e ele conseguiu igualar ou até ser superior ao Messi. Ser um atleta a nível profissional, do high level, tu tens que, de certa forma, sacrificar certas coisas, como festas e etc. Tens que ter uma alimentação regrada, não tens que dormir cedo, tens que ter o corpo em dia, a mente em dia. Então, é um conjunto de coisas que nem todo mundo consegue, né? Então é por isso que só os melhores já conseguem ser os atletas mesmo de nível de ponta que se requer, né? Bom, eu comecei a velejar
mais foi por incentivo de meus irmãos mais velhos. Os meus irmãos mais velhos é que começaram a vê-la e eu fui ganhando interesse vendo a eles. Foi por isso que eu me juntei. Já faz cerca de mais de 10 anos desde que comecei, então foi mesmo por isso. É um desafio, sim, por ser um desporto não muito popular, né? Quase ninguém conhece, então falta, de certa forma, apoio do exterior, mas é muito bom, é interessante. Ah, eu comecei através do meu pai, que é treinador. Então, a princípio, eu não conhecia o que era vela, mas ao longo do tempo que eu fui velejando e tal, fui conhecendo, fui ganhando o amor pela vela. Então, eu acho que por conta da vela não ser tão conhecida em Moçambique, nós devemos permanecer na vela e talvez um dia possamos levar a vela para vários cantos. O primeiro suporte é Jesus Cristo, né? Cristo, porque Ele é que nos dá a força interior, Ele é que é o alicerce, é a base. Em segundo lugar, a minha família, que sempre me apoiou. E uma das coisas também que faz com que eu esteja na vela é mesmo por conta da minha família. Então, é um dos apoios que eu tenho. E Alcide também, meu parceiro, me apoia muito. Sim, primeiramente gostaria de agradecer ao Globo Marítimo, porque se não fosse pelo clube, nós não estaríamos a treinar e não estaríamos chegado onde nós chegamos, a Yes. oportunidade que eles nos têm dado até agora. E gostaria também de agradecer também à minha família, em especial à minha mãe, que sempre me motivou e me empurrou a continuar com a vela, porque sempre na vida de um atleta sempre tem altos e baixos. Naqueles momentos mais baixos foi onde ela sempre disse que eu deveria continuar, então, um especial agradecimento a ela. Bye!